Bom dia, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre a sua vida, a minha vida. Bora vencer mais um dia. Uma palavra do céu para a nossa reflexão. Um inimigo que precisa ser vencido. A Bíblia diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é irmão contra irmãos. A nossa luta é contra os principados, potestades das trevas, dominadores das trevas. Essa é a nossa real luta. O nosso real inimigo, ele se chama diabo, demônio, Satanás. E é um inimigo invisível, cruel e mau. Ele precisa ser resistido, vencido. O diabo, como alguns pensam, ele não é um inimigo invencível. Jesus o venceu lá no deserto, em toda a sua trajetória terrena como homem, e o venceu definitivamente lá no Calvário, quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas, baseado na palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro passo, é nos render a Deus. Sujeitar é se render a Deus, é se render à sua palavra, às ordens da sua palavra, porque na palavra de Deus há força, a graça, a vida. Na palavra de Deus há poder para vencermos esse inimigo, para resistirmos esse inimigo. O Senhor Jesus o enfrentou no deserto, cara a cara, no poder da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Então, primeiro passo, sujeitar, render-se a Deus, render-se à sua palavra, render-se à vontade de Deus. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, resistir. Nós temos que resistir. É fácil vencer esse inimigo? Não é fácil. É um inimigo cruel, mau. Ele é habilidoso, ele é covarde, ele é traiçoeiro. Esse inimigo chamado diabo, ele é estrategista também. Mas se resistirmos, já é um grande passo para a vitória. Já é um grande passo para a bênção de Deus sobre nós. Resistir bravamente. Não é resistir frouxamente. Não é resistir relaxadamente, é resistir bravamente, ferozmente, é não esmorecer ou esmorecer, é resistir no nome precioso de Jesus, é resistir na autoridade da palavra. Tem muitos que não têm se esforçado para resistir. Nós temos que nos esforçar para resistir, porque a nossa vitória não está em nada do diabo. A nossa vitória está em, primeiro, render-se a Deus, render-se à sua vontade, render-se à sua palavra, render-se ao projeto de Deus. Aleluia! Esse é o primeiro passo para a vitória. Segundo, resistir os laços do diabo, resistir às afrontas, resistir às armadilhas, resistir os dardos inflamados, resistir
toda e qualquer investida do inferno contra a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não resististes até o sangue. Temos que resistir até o sangue. Pastor, mas até o sangue, é até o sangue. Jesus cumpriu esse versículo no jardim do Getsêmani, quando todo inferno, todo império das trevas estava ali oprimindo e pressionando Jesus a desistir do chamado, do projeto eterno do Pai, do plano de salvação. Quando todo inferno estava ali oprimindo, ele resistiu firme, sofreu terrivelmente na alma, sofreu tanta angústia, o sofrimento foi tamanho que a Bíblia diz que ele jogou gotas de sangue para fora. Então ele resistiu até o sangue, morreu humilhantemente, terrivelmente, mas agradou o céu, agradou o Pai. Ao terceiro dia ressuscitou, vivo, triunfante, poderoso, glorioso, com a chave da morte e do inferno, e proclamou para o céu, para a terra e para o inferno: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Halacanta, halabaxaia. Precisamos resistir. O Salmo 37, versículo 8 diz que quem resiste o mal abandona a ira. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ou 19, depois você leia: as 7 coisas às quais devemos resistir, porque Deus as abomina. É o olhos altivo, é aquele que difama contenda, é a língua mentirosa, a falsa testemunha, e vai. Resista a essas coisas, porque Deus as odeia. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, resistir o diabo e ele fugirá. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Resistir o diabo é não dar lugar para o diabo. Irmão, irmã, não dê lugar para o diabo. E Deus te recompensará e te abençoará. Efésios 6,13, temos a armadura de Deus para resistir no dia mau. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,9, a resistência ao diabo e ao pecado deve ser firme na fé e em Jesus. E para terminar, Apocalipse 12,11, os vencedores são os que resistem ao mal pelo sangue do Cordeiro. Receba força, receba graça, receba unção, receba temor, receba autoridade de Deus e da palavra para você resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele é vagabundo, ele dá uma volta, circula, depois ele volta a atacar. Mas você se rende a Deus novamente e você resista ele, os seus dardos, seus planos, seus projetos, e ele vai fugir de você. Resista o diabo, irmão. Resista esse pensamento mau. Resista esse desejo de prostituição, de adultério. Resista esse desejo de roubar, de enganar, de falso. Resista esse desejo de hipocrisia. Resista o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. Receba força e graça para resistir. Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia.